Conseguem nos ouvir com conforto, né? Sim? Então tá bom. Bom dia a todos. Muito obrigado por terem vindo. A gente dá hoje continuidade à formação de pais que iniciamos esse ano. E o tema de fevereiro é a virtude da laboriosidade. Educar para a laboriosidade. Ajudar os filhos a trabalhar por amor. Estaremos aqui eu, Sérgio Blackman, que sou coordenador de formação da unidade de referência, e o professor Hugo Pita, que é diretor pedagógico da unidade referência. E bom, vamos começar. Qual o caminho que a gente pensou em trazer hoje para vocês? Começar com uma definição e uma introdução à virtude, para a gente ter uma boa ideia do conceito da virtude, o que ela contém, esse conteúdo da laboriosidade. E aí falar sobre o caminho que conduz à laboriosidade. Ideias gerais especialmente educadores e pais, para desenvolver a laboriosidade nas crianças. Em seguida, o Hugo vai nos apresentar alguns casos e depois ele vai finalizar com dicas para os pais, para o desenvolvimento da laboriosidade. Se a qualquer momento vocês quiserem nos interromper com dúvidas, é muito valioso, tá? Eu gosto muito de trazer a definição do David Sacks. Todos conhecem aquele livro, A Educação das Virtudes Humanas e Sua Avaliação. Eu costumo pegar as definições das virtudes desse livro, tá? E como é que o David Sacks, ele define laboriosidade? A criança laboriosa, né? Cumpre diligentemente as atividades necessárias para alcançar progressivamente sua própria maturidade natural e sobrenatural no trabalho profissional e no cumprimento dos demais deveres. Eu acho que ele é bastante feliz nessa definição, e eu acho que boas definições nos ajudam a pensar o caminho para a virtude, especialmente se são desmembradas. Desmembrar a definição de uma virtude nos ajuda a pensar as etapas, o caminho para a aquisição de uma virtude. Porque a aquisição de uma virtude é sempre um caminho, né? Ninguém fica virtuoso de um dia para o outro. Ninguém se torna laborioso porque viu uma palestra, ou porque leu um livro, ou porque alguém falou sobre isso, né? Olha que interessante as etapas da definição. Primeiro, cumprir. Segundo, para se tornar laboriosidade, cumprir com diligência, atividades necessárias, alcançar progressivamente maturidade natural, maturidade sobrenatural e os deveres profissionais e demais deveres. Eu vou tomar a liberdade de bagunçar um pouco esse itinerário. Eu acho que fica mais didático pensar numa outra sequência. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que é trabalho, né? Atividades necessárias, deveres profissionais e demais deveres, a importância do cumprir para começar a exercitar a laboriosidade, e aí sim, a finalização, digamos assim, o exercício da laboriosidade envolve a diligência. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso nos leva ao quê? A alcançar progressivamente a maturidade. Esse é o fim da laboriosidade. Alcançar a maturidade natural e sobrenatural da pessoa. Alguma dúvida até aqui? Não? Mas antes da gente começar esse caminho, uma importante advertência. O que a laboriosidade não é? Ela não é ativismo e ela não é produtividade. Ontem eu dei aula no 8º ano do referência, eu sou o PEC da turma, e eu apresentei a virtude da laboriosidade, que é a virtude do mês. E eu falei, o que é laboriosidade para vocês? E um dos rapazes levantou a mão e falou com muita autenticidade, laboriosidade é produtividade. Daí eu falei, não é, e isso é um pouquinho perigoso, né? Por quê? Porque turva, né? Desvia um pouquinho o fim da virtude, o fim da laboriosidade, né? Sendo virtude, ela aperfeiçoa a pessoa integralmente, atingindo o seu interior e o seu coração. Ou seja, a laboriosidade se dirige à pessoa, ao aperfeiçoamento pessoal. Não se dirige tanto a resultados e nem a preenchimento do tempo, tá? E sobre isso, por exemplo, o padre Fábio Carvalheiro tem uma grande preocupação. Todos conhecem o padre Fábio Carvalheiro? O padre Fábio Carvalheiro, ele é o vigário-geral do Opus Dei no Brasil, né? Para quem está se acostumando ainda com a hierarquia do Opus Dei no Brasil, ele é o 01 no Brasil, né? Acima dele, só o pessoal de Roma, tá? E a gente teve a felicidade de ter o padre Fábio Carvalheiro numa tertúlia com os nossos alunos em outubro do ano passado, né? Na semana de fundação do Opus Dei aqui no colégio.
E ele e outras pessoas muito próximas dele têm trazido uma grande preocupação que o Padre Fábio tem de dizer para as pessoas que se aproximam do espírito da obra: cuidado com o ativismo. Trabalhar bem, trabalhar por amor, santificar-se através do trabalho profissional não tem nada a ver com ativismo. E na época um aluno perguntou para ele assim: padre, eu quero muito fazer trabalho social, mas eu tenho medo de me tornar ativista. Como eu sei se eu estou me tornando ativista ou não? E o Padre Fábio respondeu com muito carinho: quando você começa a não ter tempo para fazer bem deveres profissionais, seu plano de vida, seus momentos de oração, aí já entrou o ativismo. Esse é o termômetro, né? Se a nossa rotina é tal que ficou difícil trabalhar bem, ficou difícil cuidar dos nossos deveres, tanto profissionais quanto familiares, ficou difícil o plano de vida, já não tem mais tanto tempo para Deus, não tem um tempo de qualidade para as normas de piedade, aí entra o ativismo. E isso é perigoso, né? Ele é um homem hoje muito preocupado que a gente não caia nesse ativismo que nos impede de santificar o cotidiano. Isso é muito importante a gente ter em conta. A pessoa ativista preenche o seu dia com tantas coisas que a impede de estar realmente naquilo que faz, que a impede de estar com o coração naquilo que faz. E isso não é caminho para a santificação, isso é barreira para a santificação no cotidiano. Fazer bem para santificar-se, aperfeiçoar-se fazendo isso, envolve ter tempo para cada dever. Então, um bom exame da nossa rotina, do nosso plano de vida é algo muito necessário para a gente não cair no ativismo, tá? E isso é muito importante os pais terem em conta. Eu não vou tornar meu filho mais laborioso enchendo a rotina dele com um monte de coisas que não o possibilitem tempo para descansar, tempo para ser criativo, tempo para fazer bem, tempo para capacitar-se em fazer algo melhor. Isso é uma das características da laboriosidade. Capacitar-se para fazer melhor, mas isso exige tempo, né? Se a gente tem muita coisa para fazer, a gente não vai conseguir cuidar dessas etapas para ser laborioso. E muito importante, laboriosidade não é produtividade. E na literatura executiva, eu pelo menos li essa definição, né? Produtividade seria fazer cada vez mais, gastando cada vez menos, seja dinheiro, seja energia. E laboriosidade não é isso, né? Repare, a produtividade ela tem a ver com o resultado. A gente mede a produtividade a partir do resultado. Laboriosidade não é isso. Não nos interessa tanto os resultados, mas sim o aperfeiçoamento pessoal que vem do esforço por adquirir a virtude. Se trata de fazer o que é necessário, gastando a energia adequada para fazer com amor. E isso é uma característica do amor, né? Gastar a energia necessária. Nenhum pai que ama mede esforços para cuidar de um filho doente, para cuidar do bebê que chama de noite. Então não é tanto uma economia de energia em prol de mais resultados. É um aperfeiçoamento pessoal que busca o equilíbrio, gastando energia adequada para fazer com amor. Até aqui alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então acho importante a gente começar localizando a laboriosidade na chamada árvore das virtudes. Todos se lembram quais são as 4 virtudes cardeais? A mais alta, a prudência, né? Depois a justiça, aí a fortaleza. Nossa, me fugiu a última agora. Temperança, exatamente, né? As mais baixas, temperança, fortaleza, justiça e a prudência. Onde se localiza a virtude da laboriosidade? Ela é uma componente da virtude da fortaleza. A princípio, quando a gente vai ensinar sobre a virtude da fortaleza, a gente fala muito sobre resistir e empreender, né? A fortaleza tem essas 2 grandes dimensões. Resistir àquilo que custa e empreender coisas boas ainda que custem. E a laboriosidade, ela se encaixa bem aqui nesse empreender. Mas a gente vai ver que ela se diferencia da fortaleza por causa de algo muito bonito. Ela supõe um motivo. E quando a gente vai tendo mais e melhores motivos, a gente chega a fazer por amor. A virtude da laboriosidade, ela é, portanto, uma certa fortaleza de quem faz algo difícil por amor. E por isso mesmo, ela se confunde com a virtude da diligência. Acho que todos nós já ouvimos que a virtude da diligência é a virtude oposta à preguiça. E diligere, no latim, é uma palavra para amor, né? Ou seja, a pessoa diligente é aquela que ama.
é aquela que não é avessa ao sacrifício, mas por amor se sacrifica. Essa é a pessoa diligente. E a gente pode entender a laboriosidade como essa diligência, essa lançar-me ao sacrifício por amor, e isso aplicado ao trabalho. Então a virtude da laboriosidade, ela é a diligência quando ela é vivida no trabalho. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Mas então vamos pensar um pouquinho o que é trabalho? Trabalho não é só trabalho profissional, né? Falava sobre isso. Precisamente nisso se distingue da fortaleza, a virtude da laboriosidade, né? A fortaleza, ela seria mais resistir ou fazer algo ainda que eu não queira. A laboriosidade, uma componente da fortaleza, ela é um pouquinho mais refinada. Existe um ato interior, um amor, um motivo que me leva a fazer por amor. Ou seja, a pessoa laboriosa, ela quer, ela tem gana, ela tem um desejo grande. Por trás há motivos, e o mais alto dele é o amor. Quando a gente coloca, a pessoa laboriosa tem um desejo grande, alguém poderia pensar, Sérgio, mas a gente pode mandar nos nossos desejos? A gente nunca vai ter controle total sobre os nossos desejos, mas a gente pode educá-los. Da mesma forma que as emoções, a gente não vai ter nunca controle total sobre as nossas emoções, mas nós podemos educá-las, né? Já viram essa expressão, gosto também se educa? Isso é muito verdadeiro, né? A gente pode educar nossos gostos e, em paralelo, a gente pode educar nossos desejos, para que a gente vá desejando cada vez mais aquilo que a razão percebe que é bom, e a gente vá se aperfeiçoando no lidar com esses desejos. Então, a pessoa laboriosa é aquela que já tem uma certa educação dos desejos, que a leva a ter desejo por aquilo que custa, por aquele trabalho, por aquilo que é sacrificante, mas ela percebe um bem, faz por amor, e aí realiza o trabalho bem feito. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então vamos para o caminho até a laboriosidade? Importante, né? O que a gente chama de trabalho? Uma definição da David Sachs também. Trabalho é o conjunto de atividades onerosas, disciplinadas, produtivas e dirigidas para algum fim. Então, quando a gente diz que a laboriosidade é a diligência aplicada ao trabalho, quando a gente usa essa palavra trabalho, a gente está pensando nessa definição. Atividades onerosas, ou seja, algo que custa, algo que exige que a gente se sacrifique. Disciplinadas, há uma forma de fazer, e sem disciplina eu não consigo bons resultados. Produtivas, ou seja, que geram alguma coisa boa e que se dirigem a algum fim, né? Isso é muito importante. O trabalho, ele não é um fim em si mesmo. O trabalho é um dom que serve para o aperfeiçoamento humano. O caminho das virtudes, da ordem, da laboriosidade, não tem como fim a própria ordem ou o próprio trabalho, mas sim o aperfeiçoamento humano, né? Nossos filhos hão de ser laboriosos, não para que eles consigam fazer tudo certinho, mas que eles se aperfeiçoem, tendo ordem, trabalhando bem, fazendo cada vez melhor. Conhece a história do pessoal que fundou a Universidade de Navarra? Né? Tem uma historinha rápida e muito bonita, né? Que São José Maria Escrivá pediu há muitos anos atrás para que um grupo de profissionais fizesse uma universidade. E, de fato, deu um trabalho terrível fazer a Universidade de Navarra. E quando a universidade foi erigida, esses homens chegaram para São José Maria, claro, muito felizes, né? Padre, o senhor nos pediu uma universidade e nós fizemos, né? E o que São José Maria respondeu? Claro que não, né? Eu não pedi para que vocês fizessem uma universidade, eu pedi que vocês se santificassem fazendo uma universidade. Isso é muito bonito, né? É uma frase muito, muito simples, a ideia de São José Maria. O fim não é o trabalho, né? O trabalho é um meio para que a pessoa se aperfeiçoe, ou seja, quando olhamos para os nossos filhos, o fim não é que tudo que eles façam seja bem feito por causa do trabalho em si, mas por causa deles. A criança que é laboriosa, que luta para fazer bem feito, ela vai se aperfeiçoando, tornando-se melhor pessoa, vive uma vida melhor, justamente porque é boa pessoa. E vocês se lembram, né? O fim da educação não é que eles sejam felizes, é que eles sejam boas pessoas, porque isso sim é a garantia de felicidade, tá? E é muito importante lembrar, o trabalho não é só profissional, né? Porque em todos os ambientes há deveres a cumprir. A família precisa viver e educar para a laboriosidade em todos os ambientes onde há trabalho. Então, essa vivência em família
do bom cumprimento dos deveres em todos os ambientes é mister para a educação da laboriosidade, né? Uma criança que vê o pai muito dedicado ao trabalho profissional, mas que não cuida de nada na casa, não cuida de nada em nenhuma outra dimensão, ela vai desvalorizando aquilo que ela percebe que o pai desvaloriza. E não adianta. A criança, ela é muito coração. Ela sempre repara quem a valoriza e ela sempre repara o que os adultos valorizam. Algumas crianças chegam até a mudar de comportamento, dependendo do adulto, justamente porque notam que o adulto valoriza ou não, né? Vou dar um exemplo. Se algum professor mais novo tem dificuldade em corrigir lição de casa, as crianças vão deixando de fazer a lição de casa daquela matéria. Agora, aquele professor mais experiente, que corrige, dá feedback, mostra onde está bom, onde está mal, as crianças falam, não, hoje tem lição de tal matéria, então eu preciso fazer. Reparem, então, é um reflexo da valorização que o adulto dá. Então, para a família, desculpem, para a família é muito importante ter isso em conta, né? Em todos os ambientes há deveres onerosos, disciplinados, produtivos para cumprir. Eu preciso cuidar deles adequadamente, segundo sua ordem de prioridade, segundo a sua ordem, mas não posso negligenciar, né? Esse exemplo é o começo da educação da laboriosidade, e aí nós vamos cuidar para que nossos filhos sejam laboriosos em todos os ambientes, mas isso, claro, progressivamente. Tudo bem? A ideia nunca é pensar assim, ela precisa fazer tudo bem feito em todo lugar. Não. É que a família dê valor aos deveres de todos os ambientes para que a criança vá progressivamente aprendendo a cumprir cada vez melhor. Mas se não há valorização, não tem essa abertura do caminho para o aperfeiçoamento no cumprimento do dever. Tá? E aí, é muito importante essa etapa da laboriosidade. Cumprir. Cumprir é necessário. É o primeiro passo para trabalhar com a laboriosidade. Ou seja, se eu tenho um filho que tem dificuldade para cumprir tarefas, ajudá-lo a cumprir é o primeiro passo. É para cumprir bem, aperfeiçoando-se, amando, primeiro ele precisa cumprir, né? Então, a gente não pode subvalorizar esse cumprir. Não sei se vocês já leram aquele livro, Recordações sobre o Monsenhor Escrivá, que é uma entrevista com Dom Javier. E Dom Javier tem uma parte que ele fala que São José Maria transmitia muito isso aos primeiros da obra, né? Cuidado para que o ótimo não seja inimigo do bom. Não se trata de querer fazer tudo de forma ótima, que seria impossível em certas circunstâncias, mas querer que progressivamente a gente cresça em bondade. Então, se uma criança já consegue cumprir as tarefas, é o primeiro passo para que elas sejam mais bem feitas, né? E muito importante para que a gente eduque o cumprimento das tarefas, dar tarefas adequadas a cada idade e a cada um. Muitas vezes a gente dá tarefas inadequadas para uma criança. Então, por exemplo, se uma criança tem muita dificuldade em alguma coisa e a gente dá uma tarefa relacionada àquilo, a gente dificulta que ela cumpra, né? Então, pega um menininho que seja talvez muito desordenado, tenha muita dificuldade com a ordem, né? Você tem que arrumar o seu quarto. Eu nunca ensinei a arrumar o quarto, né? Ele tem muita dificuldade. Será que não vale a pena reduzir um pouquinho a tarefa para ver o que ele consegue cumprir? Você vai arrumar a sua estante. Olha, para alguns meninos arrumar a estante já é um progresso estratosférico, né? E aí passou a arrumar a estante, arruma o armário, mas que eu acho que tem que deixar claro que o dimensionamento das tarefas é uma etapa muito importante da educação da laboriosidade, né? E claro, para dimensionar adequadamente uma tarefa, eu preciso conhecer meu filho, preciso conhecer minha filha. Porque se eu não conheço, não gasto tempo com ele, com ela, não acompanho na realização das tarefas, como é que eu vou dimensionar adequadamente? E uma coisa muito importante que eu acho que a nossa sociedade contemporânea tem perdido: dar à criança os critérios do bem feito, né? Eu falo muito isso para os professores em formação e queria também transmitir aos pais. É importante dizer para a criança por que algo está bem feito, por que algo não está bem feito. Muitas vezes um aluno entrega uma lição de casa e um professor com dificuldade poderia falar assim: puxa, isso está muito mal feito, refaz. A criança fica perdida. O que é mal feito? O que é bem feito, né? Olha, isso aqui você saiu das margens, você precisa melhorar a sua letra, você precisa escrever na linha, pular a linha. Isso vai dando para as crianças as etapas, os critérios do bem feito. Então, muitas vezes o menino arrumou o quarto e a mãe fala: puxa, mas está muito ruim ainda.
A mãe precisa ser capaz de dizer o que está ruim, né? Claro, isso exige reflexão, isso exige paciência, exige tempo, dedicação, coração, carinho, né? Mas isso é ser pai, né? Isso é ser mãe. Então, se os pais conseguem dar cada vez mais os critérios do bem feito, claros e suficientes, isso é caminho para que as crianças sejam laboriosas. De fato, imaginem que a gente tem que fazer uma tarefa que a gente faz, recebe feedbacks negativos, poxa, eu não sei fazer, vou deixar isso de lado. Já aconteceu com a gente. Com as crianças vai acontecer o mesmo, né? Puxa, meu pai pede sempre para arrumar o quarto, sempre fala que está ruim. Eu sou ruim nisso, né? Para que eu vou me dedicar a isso? E é ruim, né? Porque eles começam a colocar coisa em si. Eu não consigo, eu não sou bom, eu nunca vou conseguir. Isso é perigoso, né? E muito importante, nunca mentir dizendo que está bem feito algo que não está. Pode ser que não haja tempo para refazer, né? Mas com muito carinho, com muito amor, a gente precisa sempre dizer, olha, isso aqui não está bem feito. Não está bem feito por causa disso, por causa disso, por causa disso. Mas não dá para enganar. Às vezes, para a gente se livrar, cuidar das nossas coisas, a gente fala, não, tá bom, assim do jeito que tá. Isso não é educativo. Aí a gente deforma, a gente não lança-os para a vivência da laboriosidade. Tá? E a laboriosidade, que se diferencia da fortaleza justamente por causa do amor, né, envolve então cumprir com diligência. Só que para alguém cumprir com diligência, precisa ter motivos, tá? Então, só um breve resumo, até agora, né? Para ser laborioso, uma criança precisa conhecer os critérios do bem feito, ter as capacidades acessórias, ou seja, ter as capacidades de fazer bem, né? E conhecer os motivos para fazer bem. E a gente vai conversar um pouquinho sobre dar motivos e estimular, né? Por quê? Um pai pode até exigir que alguma coisa seja bem feita e pode até ensinar. E ali ele vai estar educando a fortaleza, né? Mas para educar a laboriosidade a gente precisa motivar e estimular a vontade. Por quê? Na vontade de ninguém consegue mandar. Né? Então, por exemplo, eu preciso que meu filho arrume o quarto. Eu gostaria que ele tivesse prazer arrumando o quarto. Né? Como eu posso exigir que ele arrume o quarto? Posso. Posso obrigá-lo? Posso castigá-lo? Posso. Aí eu vou estar exercitando a fortaleza. A laboriosidade, ela vem quando a criança, além de fazer, o quer. Só que quando entra nessa dimensão do querer, eu não consigo exigir, eu não consigo obrigar. Eu não consigo exigir de ninguém que queira. Eu não consigo obrigar ninguém a querer, né? Como é que a gente cuida dessa dimensão? Com motivação e estímulo, né? Preparando essa palestra, eu lembrava muito do Sauron, do Senhor dos Anéis. Vocês conhecem a história do Senhor dos Anéis? O Sauron, né? Para que são criados os Anéis do Poder? Os Anéis do Poder, eles são criados para dominar a vontade dos seres. Então, o Sauron, ele viu que ele podia obrigar muita gente a fazer muita coisa pelo mal. Mas que para ter um domínio completo dos seres, ele precisava dominar a vontade. Mas que a vontade, ela era uma esfera que ninguém conseguia entrar. Então ele, um grande feiticeiro, né, isso é importante, o Sauron não é um guerreiro, o Sauron é um feiticeiro. Ele cria os Anéis do Poder e os Anéis do Poder subvertem a vontade. E subvertendo a vontade, subverte a pessoa toda. Né, é o coração da pessoa. Tudo bem? Então, sobre motivação e estímulo. Primeiro, como motivar e estimular? Que os pais valorizem. Se os pais valorizam o bem feito, valorizam cada tarefa nos diversos ambientes, isso já é meio caminho para os filhos valorizarem. E o David Sachs vai falar, nesse caminho de motivar e estimular, existem duas grandes veredas. A exigência e a motivação exterior, ou seja, quando por fora eu vou exigindo e vou cuidando que meu filho cumpra, e auxiliá-lo a descobrir motivos pessoais. E ele fala, as duas dimensões são necessárias. A gente não pode cuidar só de tentar motivar e estimular e descuidar de exigir-lhes que cumpram. Né? Especialmente os pré-adolescentes, vale a pena a exigência. Né? Ou seja, ainda que eles não sejam capazes de ter motivos e estímulos próprios, vale a pena que com amor, na medida certa, a gente crie essa exigência inteligente para levá-los mais longe. Tá? Mas dada essa dimensão aqui de estimular o descobrimento de motivos pessoais, o que estimula? Primeiro, saber cumprir. Se a criança sabe cumprir, ela fica estimulada. Ou seja, pais, precisamos ensinar nossos filhos a cumprir as tarefas. Fazer com eles. Mostrar como fazemos. Estar com eles. Quanto menores, mais presença, né? E muito legal.
conforme eles vão crescendo, ter a oportunidade de cumprir com autonomia. Todo ser humano gosta quando vão dando para ele mais espaço para ele cumprir as tarefas com autonomia, tá? Então, o primeiro passo do estímulo é ensinar a fazer e dar a oportunidade de cumprir com autonomia, mas nunca esquecer, enquanto o estímulo interno ainda é pequeno, vale sim a exigência inteligente e amorosa dos pais. Tudo bem? Nenhuma dúvida? Então, próximo slide, né? E uma coisa muito interessante, os deveres eles vão se tornando mais humanos conforme eles vão sendo sentidos pessoalmente, né? E aí também tem duas grandes veredas. Se desenvolve-os efetivamente de modo distinto, que é o chamado toque pessoal, algo que necessita de habilidades. Vou dar um exemplo. De repente, uma criança tem uma tarefa doméstica que custa fazer. Podemos perguntar para ela, como você gostaria de fazer? Como você gostaria de dar o seu toque pessoal? Isso pode transformar uma criança, né? Eu conheci uma história muito bonitinha de um menininho pequenininho que adorava pizza. Então, pizzaria para ele era o lugar mais importante da face da Terra, né? E foi muito interessante porque ele estudava no colégio meio período, à tarde, e tinha que almoçar antes de ir para a escola, e a mãe pedia para os filhos colocarem a mesa. E um belo dia, a mãe viu que ele era o único filho que não gostava de colocar a mesa, e falou, como é que você gostaria de dar um seu toque para colocar a mesa? Ele falou assim, eu queria que a mesa fosse parecida com a da pizzaria tal, né? E de fato, aí a mãe falou, então vamos fazer como na pizzaria tal faz? Eu não sei como faz na pizzaria, né? Mas colocaram lá o azeite, algumas coisas italianas, tal, tudo. E o menino adorou aquilo, pequeno, fundium, né? E aí todo dia ele queria colocar a mesa, para colocar com aquela cara, para colocar com aquele toque pessoal, né? E isso não foi acabando, ele foi descobrindo o prazer de colocar a mesa, como as pessoas se sentiam bem, como as pessoas elogiavam, e aí ele foi, aquela tarefa que era muito difícil, ele foi conseguindo cumprir com descontração, com alegria, com amor, né? Então, muitas vezes perguntar, como você quer dar o toque pessoal nessa tarefa? É um caminho para que aquilo se torne mais personalizado, né? E claro, a gente precisa valorizar e elogiar, né? Se o menino falasse, quero que seja que nem a pizzaria, a mãe fala, que besteira, filho, aqui não é uma pizzaria, né? Esquece. Que pena, né? Perdeu-se uma oportunidade, né? Mas se a gente valoriza, e mais, se a gente demonstra gosto quando eles realizam uma tarefa bem feita, isso é muito estimulante, né? Ou seja, dar a oportunidade do toque pessoal é valorizar, mostrar gosto e, eventualmente, ajudar a fazer, né? A mãe falou, como é que é a pizzaria? Vamos aprender como é que se arruma a mesa como na pizzaria e vamos fazer juntos. Então, deu para o menininho as habilidades necessárias para dar o seu toque pessoal, né? Agora, é claro, tem coisas que a gente não consegue personalizar, então o sentido que damos a eles precisa ser um pouco mais profundo. Então, muitas vezes, a gente vai conseguindo comunicar para os nossos filhos, olha, filho, isso a gente tem que fazer dessa forma, mas é por um bem maior, né? Então, você não sonha um dia em ser um grande executivo, como seu pai? Seu pai estudou muito, você precisa estudar, né? Então, a gente vai colocando um sentido mais profundo numa coisa que não dá para personalizar tanto, tá? Alguma dúvida? Não? E aí a gente vai alcançando progressivamente, né? Então vamos dar algumas dicas sobre a motivação e as idades. Antes dos 10 anos, muita presença física, animar-lhes, exigir-lhes sorrindo, de acordo com o seu caráter e o momento. A criança pequena precisa do adulto junto, a presença do adulto, para conseguir progredir em fazer bem, em fazer por amor, né? Depois dos 10 anos, David Sachs fala assim, parece que a escola e tudo dá menos espaço para a livre expressão, para o toque pessoal, né? E a criança desanima um pouquinho. Ele fala, nesse momento, cuidar da exigência, né? Para que pelo menos cresçam em fortaleza. Então, se tem alguma dificuldade com motivos e estímulos, não tem importância que se cuide da fortaleza, mas é importante cuidar da fortaleza, para que a criança não fique completamente largada, né? E ele fala, nessa idade, muito importante os encargos em casa. Tá? Os encargos em casa, eles podem ser pensados a partir das áreas de interesse, aptidões e hobbies. Por exemplo, aquele filho que adora carro, né? Então a gente pode falar assim, olha, a garagem tem que ser limpa pelo fulano, porque carro é com ele, né? E tem meninos que, não, a garagem é minha, né? Minha irmã não toca na garagem, sou eu que cuido da garagem. A partir das áreas de interesse, aptidões e hobbies, a gente pode ir propondo a divisão de tarefas em casa, né? E é muito interessante também propor tarefas que um irmão tem que fazer pelo outro. Por quê? A gente compartilha a exigência. Então, de repente, se o mais novo vai fazer alguma tarefa para o mais velho vai cuidar de supervisionar.
e de exigir os resultados, tá? E é muito valioso que os pais demonstrem agrado e esforço, né? Se o filho cumpre algo bem, que eu demonstre o agrado. E vale muito também que ele veja que eu me esforço por ajudá-lo. Muitos filhos estudam melhor porque percebem, meu pai voltou mais cedo do trabalho para me ajudar no estudo, então eu preciso representar bem aqui, preciso estudar bem, tá? Dessa forma, e aí os adolescentes, né? Com os adolescentes a gente pode ter uma visão mais ao longe, a gente vai começando a preparar a visão mais ao longe, né? Fazer pelos outros, fazer por Deus, contar a realidade da vida, preciso fazer coisas que eu não gosto e estimulá-los a fazer com generosidade. É claro que às vezes os adolescentes não têm tanto estímulo interior, mas o David Sacks vai falar, olha, ter muita paciência. Muitas vezes a gente vai educar mais a fortaleza que a laborosidade, mas isso é um caminho. E é muita paciência, muito amor, isso é necessário na educação dos adolescentes, né? Para alcançar um equilíbrio integral. A virtude da laborosidade tem esse fim, né? O cuidado da pessoa integralmente. Capacidade de ter amor, colocar o coração naquilo que faz. Maturidade significa equilíbrio, vem de uma palavra grega que significa equilíbrio, e esse é o fim da laborosidade, tá? E para finalizar essa parte, só comentar esses dois vícios a evitar. A atividade frenética, né? A atividade frenética não conduz à laborosidade, e um outro perigo, a preguiça, especialmente a setorial. O que é a preguiça setorial nas palavras do padre Francisco Fausto? Já viram aquela pessoa que não tem tempo para nada da família? Trabalha demais e não tem tempo para nada da família. E de repente começa a fazer um curso de chinês, começa a fazer um curso de mandarim, né? Puxa, mas você não tinha tempo. Como é que você achou tempo para fazer um curso de mandarim? Nada contra o mandarim. Mas é que aí houve uma preguiça setorial. No final sobrava algum tempinho, mas eu não queria dedicar à família. As crianças percebem isso. Então, o exame de consciência dos pais sobre a preguiça setorial, né? Às vezes eu evito colocar esforço em uma determinada área da minha vida, é importante para a gente mudar isso para as crianças perceberem. Meu pai valoriza todas as áreas, não tem preguiça setorial, né? Porque às vezes a gente se esconde atrás de uma atividade frenética, mas as crianças vão percebendo a nossa preguiça setorial. Tudo bem? Alguma dúvida? Todo um conteúdo muito bonito, né? E agora com o Hugo, a gente vai conhecer alguns casos de trabalho da virtude da laborosidade na vida de algumas crianças, tá bom? Bom dia, gente. Tudo bem? Agora o nível vai cair um pouco, hein? Eu não sou igual o Sérgio Blackman. Sérgio é um gênio, além de bondoso e laborioso. Isso. Eu tirei o óculos para não ver todos vocês e não ficar nervoso, né? Tudo bem, minha gente. Olha, eu pensei, a gente estuda bastante isso quando a gente trabalha educação personalizada. E a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, puxa, como que a gente transforma a laboriosidade em práticas na vida, na nossa vida corriqueira, né? Como é que a gente faz que os nossos filhos sejam laboriosos? Você já viu um menino ir para o quarto dele e falou, nossa, que legal, meu quarto tá bagunçado, vamos arrumar, né? Vocês já viram? Vocês já viram uma menina toda feliz e lá, que a mãe desbarranca todo o armário dela? Eu falei, agora você dobre tudo e guarde aí, você só vai na festinha hoje no final do dia, depois que tudo tiver dobrado e guardado no lugar. Vistoria, 15 horas. E a mãe sai. Ela vai fazer com muita felicidade? Também acho que não. A primeira, se vocês estão aqui, é porque são todos casados e têm filhos, certo? Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu casei com 20 anos, minha esposa tinha 19. A gente terminou a faculdade e tudo, mas eu percebi, puxa, quando a gente cria critérios para saber o quanto a gente consegue cobrar do trabalho bem feito de nossos filhos, a primeira coisa é que nós nos voltemos para nós mesmos. Por isso que eu vou trazer a historinha aqui da louça. Homens daqui, já lavaram louça em casa? Pois é, eu lavo louça em casa. É um dos meus afazeres na minha casa. Então, toda noite, como eu chego mais tarde, a minha esposa chega antes. Se eu chego antes, eu faço o jantar, mas se ela chega antes, ela faz o jantar. Agora, meu filho mais velho, eu tenho um filho de 32 e outro de 30. Então, nós combinamos que quem chegar antes tem que fazer o jantar.
Então, as pessoas demoram propositalmente em chegar em casa. Enfim, eu fui lavar a louça, como lavo sempre. Aí, minha esposa chegou, eu estou lá lavando a louça, ela senta na sala, primeiro me cumprimenta, me dá um beijinho, senta e fica de cantinho olhando tudo. Sempre na vistoria, e olhando. Quando eu terminei, estou orgulhoso, puxo com o rodinho, tiro o lixinho, sabe daquele que fica na pia, assim no ralinho, né? Que tem uma redinha, tiro, bato no lixinho, olhando para ela. Nossa, ela veio me elogiar aqui, né? Como os filhos, os maridos também gostam dos elogios, né? Ela vem, chega perto, olha para a pia e faz... Falei, o que eu fiz? Primeiro, você deixou a esponjinha aí, não espremeu, não lavou a esponjinha. Você lavou a pia, mas você não enxugou. Ela fica cheia de manchinhas, a pia. Você precisa enxugar a pia. Falei, daí eu olho para os panos, né? 175 tipos de pano. Pano de chão, pano de... Daí eu falei, meu Deus, qual que eu pego? Daí eu vou com aquele medo lá e falo, amor, é esse? Não, é esse. Daí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos colocar as pilhas dos paninhos que eu posso usar para enxugar a pia? Aí eu vou lá, e realmente é verdade. Quando você deixa a pia molhada, fica um monte de pinguinhos depois que seca, ficam aquelas manchinhas. Mas vocês repararam o nível de exigência da minha mulher nisso? E era uma pessoa maravilhosa, hein? Não é da escala das chatices, ela não é das... Não é. Né? Então, mas a partir disso a gente vai começar a trabalhar casos para que vocês, com certeza, todas as mulheres aqui estão pensando, e os homens também, quais são os níveis que a gente vai cobrar de tarefa bem feita. Certo? Vamos lá. Eu vou começar pelos pequenininhos. Será que é possível com uma criança de 1 ano e 3 meses passar algum encargo para ela? Se vocês pensarem rapidamente, o que uma criança dessa idade consegue fazer? Com autonomia, com fortaleza, com perseverança, com responsabilidade, com diligência. Meu Deus, quantas coisas para essa criança, né? Como é que a gente pode ajudá-la a fazer essas coisas, né? Será que começando numa mais tenra idade a gente consegue mais para frente, assim? Podemos pensar na educação para o futuro dos nossos filhos? Podemos começar de pequenininhos? Alguns duvidavam, falaram, não é possível. Então, nós pensamos nas seguintes aqui. O que a gente quer? Educar essa criança mediante pequenos encargos pessoais e em casa, estabelecendo rotina, horário para tomar banho, brincar, se alimentar, rezar, dormir. Que a criança se sente segura quando eles têm uma rotina na casa, mas segura mesmo. Vocês já experimentaram ler uma historinha 50 vezes? Ela quer a mesma historinha 50 vezes de noite. Experimenta mudar uma parte que você vê. Ela para e olha para você e fica brava, né? Não é assim. Quer dizer, ela sabe. Então a leitura para os pequenininhos é legal também com o papai e a mamãe. E aqui a gente pensou em alguns exemplos que podem ser muito laboriosos para criancinhas pequenas. Vocês já viram quando a criancinha está colocando ou tirando uma camiseta, uma blusa? Então, a ludicidade com as crianças é muito importante, né? Então você colocou na cabecinha dela a camiseta, passou do pescocinho, achou, olha só. Ela dá aquela risadinha e fala assim, põe o bracinho aqui, põe o bracinho aqui, põe o bracinho do outro lado. Fala, agora puxa a camisetinha. Fala, nossa, olha, você se vestiu. Então, são pequenas coisinhas que a gente pode fazer, que ela se sente partícipe e responsável por algumas coisas dela, ainda que sejam pequenininhas. Sabe quando a gente troca a fraldinha e usa lenços umedecidos, passa algodãozinho, não sei o que, fica aquele monte de lixinho ali, a gente vai recolher a fraldinha, pega a criancinha no colo e fala, olha, pega todas as coisas aqui e vamos lá pro lixinho, onde nós vamos jogar no lixinho. Aí vocês vão brincando com ela, vamos pro lixinho, chega lá e joga tudo, vai cair fora, vai, né? Não tem importância, é o que ela está conseguindo fazer naquele momento e vai fazer ela se sentir bem. Depois a gente pode compartilhar, viu, todos os slides, né, Sérgio? A gente pode compartilhar. A parte da mamadeira, que foi uma outra ideia que eu me lembrei, né, de quando eles eram pequenos, faz tempo, né? O menor tem 30.
a gente fazia que ele mesmo tampasse e cuidasse do biquinho da mamadeira. Que ai de mim se eu não fervesse aquilo 10 minutos para contaminação e tudo. Então tinha uma tampinha da mamadeira. Então acabava de dar mamadeira e falava, ele já fazia assim, já olhava para a tampinha, ele pegava a tampinha e colocava toda vez. Seja suco, seja leite, tudo que a gente dava para ele, ele tampava. Então são pequenas coisinhas que eu digo para vocês que meus filhos foram minhas cobaias, né? Mas alguma coisa deu certo, né? Então, vamos ver como segue. Qual seria a motivação? Que o Sérgio falou muito sobre motivação, né? Que é o querer. Mas com uma criancinha dessa idade, será que eu consigo que ela queira, né? Então, as virtudes, elas começam pelos hábitos, para depois se transformarem em virtudes. Então, elogie ao executarem cada ação. Diga a eles o quanto é bom ajudar e fazer com que todos se sintam bem. Faz bem para ele e faz bem para todo o time, né? Que essa casa é um time. Nos encarregando de que cumpram seus encargos. Você, nesse momento, tem que ajudar muito a que ele cumpra. E é físico, hein? Senta com ele, senta com a menininha. Vai lá, vamos colocar os brinquedinhos no lugar? Junto com ela. Você vai guardando os brinquedinhos no lugar. Fala, olha que bom que ficou o espaço, tudo arrumado. Por último, entendendo que o mais fácil é educar para o futuro, que é o que a gente dizia há pouco. Esse é o nosso primeiro caso. Nós dividimos em 3 casos, para que a gente... Todos os casos reais, eu só troquei os nomes. Inclusive, alguns de filhos de vocês que estão aqui, dos maiores, mas eu troquei o nome, né, para não dar nenhum problema. Vai que eu tenho alguém me processa, né, Sérgio? Então, vocês querem me perguntar alguma coisa sobre os pequenininhos? Podemos passar para o próximo caso? Ótimo. Antes eu queria falar de um alerta, de uma preocupação, ainda nos pequenininhos, que é, essa imagem eu fiz com o Copilot do ChatGPT. Eu não conseguia achar uma imagem, eu falei, aí fui usar. Eu tenho um amigo que ele foi uma pessoa que teve filhos mais tarde, porque os meus foram muito cedo mesmo, e muitas vezes nós viajamos juntos. Eu gosto muito de criança, né? Então, eu levo meus netinhos, eles levam os filhos deles, e eu percebi, e eu entendo todo mundo aqui, que tem hora que você não está aguentando mais e você dá um tablet para o seu filho. Mas me preocupou um pouco, eu estava na porta do colégio, chegou uma senhora com o filho dela, devia ter 2 anos, e o menino vinha, ela parou na porta do colégio, aquele monte de peru, aquela bagunça que é a saída do colégio. Daí veio o filhinho dela, que devia ter uns 6 anos, que eu digo porque ainda não está na referência, então eu não conhecia, ele está no Vita, no primeiro ano. Ele veio correndo, deu aquele abraço na mamãe, nem olhou para o irmão continuava no tablet e os dois saíram andando para aquela rua arborizada ali de Moema. Eu falei, puxa, não podia ter sido algo diferente? A gente não podia ir no caminho e falando, olha, nós vamos buscar o seu irmãozinho na escola. Vamos vendo, olha, você viu que a gente entrou nessa rua, olha onde a gente mora, olha a distância para o colégio, que pertinho que a gente pode ir a pé. Amanhã você vai estar nessa escola e a mamãe vai vir buscar vocês 2. Vamos receber o irmãozinho com um abraço? Então tem algumas oportunidades. Eu sei que a tecnologia, porque ele pode estar estudando inglês, pode estar cantando musiquinhas, pode ser um monte de coisas, mas não perder algumas oportunidades, sabe? Aquilo também é do ChatGPT, eu pedia para fazer, mas relata o que uma viagem que eu fiz com um amigo nosso, que tem aquele carro gigante de 7 lugares, e atrás de cada banco tem um negócio de vídeo. Eu falei, ué, e nós vamos assistindo isso? Aquele silêncio no carro, ninguém cantando, ninguém olhando para fora, ninguém falando, olha, nós estamos passando por tal cidade, olha aquele carro que é vermelho, que carro é aquele? É BMW? Não, é um Volkswagen, olha, olhando para o céu ensolarado e falando para eles, olha, eu consigo ver um coelhinho naquela nuvem, quem consegue mais? Não podemos perder a ludicidade com nossos filhos.
Não podemos aproveitar esses momentos ao ar livre, passeando, falando do trajeto. Eu sei que ir para Araraquara demora 4 horas. E em algum momento você não vai aguentar mais. Toma esse tablet, moleque, pelo amor de Deus, né? Eles estão se batendo, eles ficam brigando com os outros. A gente sabe como é que é a vida. Quem tem filho sabe. Mas, puxa vida, não percam isso, né? Não é nenhum puxão de orelhas, que eu não sou ninguém para fazer isso e não estou acostumado, né? Mas é um alerta só. Brinquem um pouco, certo? Aí sim, eu encerro essa parte. Tô no tempo aí, Sérgio, você me avisa, hein? Como é que a gente faz para avaliar um plano de ação depois de algum tempo passado na nossa vida, né? Essa loira maravilhosa, minha mulher, aqueles 2 são meus filhos que, com a graça de Deus, puxaram a ela. Vocês podem muito ver. E os seus filhos também, viu, Pé? Aquele é o Felipe, advogado, e aquele é o Hugo, trabalha com publicidade. Totalmente diferente. 2 filhos muito diferentes. Um gosta de samba, o outro gosta de rock and roll. São realmente, um é São Paulino, o outro é palmeirense. São Paulino, que é realmente um defeito, mas... E a minha esposa, que é palmeirense, como eu, né? Eles são assim hoje, mas eu vou falar desse dia, com a porta da geladeira aberta, no escuro. Eu cheguei umas 8h30, depois de ter dado aula, fui direto para a geladeira, abri a geladeira, peguei uma garrafa de água, tirei a tampinha e tomei água, isso mesmo, do bico. Quando eu estava quase devolvendo a garrafa, me pegaram. O meu filho chega, o mais velho, o Hugo, ele chega e fala assim, pai, também quero água. Eu falei, nunca você faça isso. Tem que pegar um copo e colocar aqui. Daí eu fui lá, peguei o copo e coloquei para ele. Toma, filho. Ele tomou. Falou, isso. Agora, pensando no coletivo, a gente enche um pouco a garrafa. Nada de limpar o bico, só fui lá. Enchi, fechei a tampinha, devolvi na geladeira. Quando eram umas 9h40, quase 10 horas da noite, a minha mulher escuta barulho na cozinha. Hugo, 6 anos, Felipe, 4 anos. Eles têm 2 anos de diferença. Aí ele falou, tô ouvindo barulho na cozinha, vai lá ver. E claro que a gente obedece, saí correndo, fui lá. Eu morava numa casa grande, hoje moro num apartamento. Aí cheguei lá, olhei, a luz apagada, a geladeira aberta e aquele, sabe aquele feixe de luz pegando nos 2. E eles naquele papo, vinha chegando baixinho. O Hugo estava tomando água como? Do bico. Adivinha, Ones? Aí ele pegou e começou a tomar, chegou o irmão, chegou baixinho. Daí ele, olha, nunca faça isso. Aí foi lá, pegou o copo, colocou para o irmão menor e entregou para ele. Daí o Felipe tomou. Daí ele disse, irmão, hoje eu tomei uma bronca muito grande do papai e da mamãe. O irmão, o mais velho, falou, é mesmo? O que aconteceu? Eu falei, eu taquei o brinquedinho de um amiguinho na parede, com raiva. Daí eu falei, você queria que o papai falasse que... Então, mas eu sou pequeno. Mentira, ele é safado. É advogado. Aí ele falou assim, eu sou pequeno ainda, eu não sei quando estou fazendo as coisas certas ou as coisas erradas. Eu preciso de repertório, olha que sem vergonha. Daí o irmão dele falou assim, cara, como você é burro. Daí ele falou, e eu fiquei parado olhando tudo isso. Ele falou assim, toda vez que você tiver vergonha do que você fez, tá errado. Dá para contar para alguém? Então tá errado. Eu falei, tá bom. Daí eu voltei correndo e minha mulher, e aí, o que aconteceu? 2 coisas. Estamos no caminho certo da educação e eu sou um péssimo exemplo. E aí, gente, eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, que uma vez, né, questionada por uma família, falou, irmã, os meus filhos agora estão na fase, adolescentes, e eles não me dão mais atenção, eles não me escutam mais. Eles acham que tudo eles têm razão. E a irmã respondeu para ele, eles não te escutam, mas eles te veem. Então seja exemplo para os seus filhos, né? Então, por isso que eu comecei com meu filho. Eu não fui bom exemplo, eu tomei no bico. Vamos para o caso 2. O caso 2 já são alunos um pouquinho maiores, é uma família um pouquinho maior também.
Eles têm 3 filhos, a Luísa de 11 anos, o Tiago de 12 e o João de 13. Os pais querem fomentar virtudes em seus filhos e ajudá-los a progredir no estudo, proporcionando os meios necessários em casa. Então eles queriam criar ordem, né? A laboriosidade no sentido de ordem e responsabilidade. E eles perceberam que havia uma necessidade de organizar o cantinho do estudo deles, que eles, como organização familiar, eles não estavam ajudando. Então, numa tutoria, a gente conversou sobre isso, e a primeira coisa que a gente estabeleceu foi um lugar fixo de estudo agradável e bem iluminado, livre de eletrônicos. O adolescente é duro, eletrônicos. Quando eu falo eletrônicos, é o celular. Que favoreça a concentração e principalmente o silêncio. Esse negócio de aluno consegue estudar com música, não é possível. Não é verdade. Ele tem que estar concentrado no que ele está fazendo. Ele está ouvindo uma música, ele está concentrado em 2 coisas. As mulheres conseguem, mas as outras pessoas e crianças não. Estabelecer um horário para começar e terminar a tarefa, o estudo e a leitura. Será que é importante para um adolescente que a gente combine com ele? Filho, até agora o papai leu livrinhos para você. A partir de agora, não, é melhor você começar a ler por sua conta. Com cada faixa etária, quantas páginas ele consegue ler por dia, antes de deitar? Mais uma vez, uma força de hábito. E fala assim, olha, então se vocês também leem livros, os seus filhos vão ler também livros. Fala para ele, olha, eu não sei, não tenho uma meta exata assim, mas às vezes 5 páginas, 10 páginas. Tem aluno do ensino médio hoje que está conseguindo ler 15 páginas de noite. Então ele consegue fazer uma programação, a gente faz uma programação real para que ele consiga ler todos os livros que vão cair no vestibular se ele começar hoje. A gente fala, fazendo uma alusão, que toda a preparação dele está do outro lado da piscina olímpica, que ele tem que atravessar nadando, mas que cada dia ele precisa colocar um baldinho nessa piscina. E a decisão é dele. Se ele vai colocar de copinhos de 50 ml ou ele vai colocar um balde de 50 litros, que é pesado, dá mais trabalho. Por último, nessa parte, a gente fornecer o apoio adequado para cada idade, dando-lhes maior autonomia ao planejar e realizar os trabalhos à medida que se tornam maiores. Que é um pouco o que o Sérgio dizia, né? Falou assim, o que dentro da faixa etária dele eu considero, e os filhos são diferentes. Tentativa e erro. Vou colocar mais um pouquinho, deixa eu ver se ele consegue dar conta disso, né? Sempre acolhendo e falando, filho, poderia ser melhor, mas é legal o que você fez também. Lembre-se dos critérios de lavar a louça. Às vezes a gente cobra da maneira que eu faria, da maneira que vocês fariam, mas seu filho tem 11 anos. Isso é importante a gente entender. Quando eu tinha 11 anos, eu faria como ele... Quando eu fazia como ele faz hoje. Quais são as motivações disso, né? E os resultados que nós temos são crianças entusiasmadas com as adaptações feitas pelos pais. Elas se sentem importantes. Elas falam, puxa, olha a importância que meu pai dá ao estudo, que eu tenho até um lugarzinho para mim, pode ser dentro do quarto delas, pode ser... Esse cantinho é meu, de estudo, eu posso colocar todos os livros amplamente aqui em cima, posso escrever, posso fazer. Procurar manter suas coisas em ordem e cumprir com o horário fixo da rotina de estudos, quer dizer, temos que ser firmes. Eu falei, olha, horário de estudo. Método Pomodoro, 25 minutos sem sair do lugar, estudando. Descansa 10, vai lá, toma uma aguinha, conversa com alguém, não sei o quê. Passou 10, falei, opa, tem que voltar. Volta para o estudo. Um cara de ensino médio tem que ser no mínimo, 1 hora por dia. Repassando, uma coisa é estudo, outra coisa é tarefa. Oi? Uma dúvida, esse método Pomodoro que o senhor falou, é para qual faixa etária mais ou menos? Olha, serve para os maiorzinhos, né? A partir do Fundamental 1 a gente faz o método Pomodoro. Só que tem que dividir. Você faz 25 minutos para os pequenininhos e para os maiores 25 minutos, descanse mais 25 minutos. Certo? 7 anos, por exemplo, 7, 8 anos.
7 anos, no máximo 20 minutos. Porque senão eles perdem a concentração, cansa. E aí exige um pouco da ajuda do pai e a mãe. Que isso pode até ser motivo de uma outra reunião nossa, que é falar assim, quais são os métodos de estudo para cada idade, né? Qual a metodologia que a gente usa? Será que a gente faz um mapa de estudo? Como é que a gente faz um mapa mental com os garotos? Como a gente faz uma linha do tempo? Como a gente ensina que ele elenque os pontos principais? Como que a gente qualifica a participação dele em sala de aula? Porque às vezes eles ficam muito passivos numa aula, ouvindo o que o professor fala e não faz nada, está lá com um livrinho na frente dele, mas ele não rabisca, ele não anota os pontos principais. Então, assim, dependendo da faixa etária, nós temos que ajudá-lo também com isso. No Catamarã, a gente costuma entrar em sala para ver como o aluno está participando dessa aula. Diga. Perdão, vocês ensinam, assim, método de estudos, organização de cadernos? Ensinamos. Cobram caligrafia até qual idade? Ensinamos, sim. Ensinamos todas essas coisas, cobramos caligrafia, sim. Podem nos ensinar também? Podemos. Para a gente reproduzir como... E eu acho que isso é importante, é bastante pedagógico, ilustrativo, traz repertório, como dizia meu Felipe, mas é importante que a família saiba para ajudá-lo. As coisas mudaram, né? Mas eu vou mostrar um plano, vou mostrar uma outra técnica que os mais velhos estão usando, que é bastante interessante, que é o bom uso da tecnologia, porque tudo que está acontecendo hoje nós estamos tentando imaginar como será o mundo com a tecnologia, e principalmente a parte que nos toca educacional dos filhos, né? Mas na verdade não é o que vai acontecer, é o que já está acontecendo. Então eu vou falar um pouquinho de um aluno que é meu tutorado, de uma garota muito simpática que eu conversei, que veio do Vita e falou, quem é você, né? Eu vou mostrar para vocês hoje ainda, certo? Eu estou gostando que vocês estão me perguntando, e a gente faz um bate-papo gostoso aqui. Esse bonitão aí está com 17. E quando o filho fica bonito, quando a menina fica bonita, com 17 anos, gente, a coisa vai complicar. O que estava bom e você achava que estava controlando, vocês vão ter saudade quando era bebê. Você vai falar, meu Deus, mas a vida é isso, né? Então, 17 anos, olha a cara dele, né? Esse aí é o Marcos, tem 15. Família mudou de casa, novas amizades, está encantadinho por uma mocinha do 3º andar. É verdade. O último trimestre, ele tirou notas abaixo da média em 7 disciplinas. E era um garoto que nunca tinha tirado uma nota baixa. Nunca. Falei, é culpa da menina que ele está apaixonado. Não, é culpa dele. Ele não é um mau garoto, mas está bastante presunçoso. Sabe aquele risco calculado? Eles chegam numa idade que falam, não, eu prestei atenção na aula, eu vou dar um jeito. Fica tranquilo, você é um anjo. Fiz todos os exercícios, não preciso olhar nada. Aí vai naquele relativismo do mínimo possível. E em algum momento isso vai dar ruim, né? E deu, né? Tiram notas baixas. Qual que era o nosso objetivo aqui com nossa tutoria, planejando com a família, fazendo no colégio, né? Nosso objetivo era que o Marcos simplesmente, não é nada difícil, que ele melhorasse e voltasse a ser o aluno que ele sempre foi. Então, o que a gente fez? A primeira coisa, com garotos e garotas dessa idade, gente, nós temos que conversar. Obviamente, se a gente tiver que obrigar, a gente vai obrigar, porque quem manda na casa é o pai e a mãe. Mas com adolescente, é melhor convencê-lo. E mostrar para eles as consequências que isso pode acontecer. No Catamarã, as pessoas têm recuperação trimestral. Mas se você não recupera na recuperação trimestral, amigo, a coisa vai ficar feia para o trimestre. E o estudo, ele é cumulativo. São pré-requisitos para continuar estudando. A educação em espiral. Ela volta para ir para frente, ela volta. Você precisa de repertório anterior para conseguir ir à frente nos estudos. Se você tirou uma nota ruim, é porque algo aconteceu e você tem uma lacuna. Então, conversar com ele. Estabelecer um plano exigente de trabalho. Tem 15 anos, ele consegue.
Revisar toda, primeira coisa, a parte prática. Vamos revisar todas as avaliações do trimestre que você fez e ver onde você errou. Qual foi a matéria que você tem dificuldade? Vamos refazer. No colégio 5, você me roubou metade da palestra. Bom, tudo bem. Aí a gente fala com o tutor dos seus filhos, a gente conversa com a família, mas tem que incluir o garoto nas decisões que a gente toma. Ele tem que ser absolutamente partícipe do que ele vai planejar para ele. E aí, eu estava falando das avaliações. Quando a gente identifica as dificuldades que ele teve, a gente retoma isso. Existem plantões para o ensino médio, que são as terças e quintas, e existem também reforços que a gente faz, são normalmente na hora de educação física, eles ficam bravos, mas não dá para a gente tirar de outra aula. Então a gente tira na aula de educação física e eles têm esses reforços, seja em matemática, em português, química, física, biologia, artes. Artes é difícil eles ficarem, né? Tempo do uso de eletrônicos, gente, não adianta ele estudar com o celularzinho do lado. Então tem que ter um acordo com ele mesmo. Eu falei, olha, esse tempo que você vai estudar, uma coisa é manter o trimestre que já está rodando, outra coisa é fazer a recuperação e, cara, o celular não dá certo. Desliga, porque dá vontade de olhar, aquela tela não para, buf! Aí são meus amigos falando alguma coisa, você tem vontade de olhar, mas temos que, aí entra a fortaleza. Cultivar as boas amizades. Quando eu falei no início, esse garoto mudou para um novo apartamento, estava encantadinho com a garota do terceiro trimestre, e chegando lá, com essa turminha toda, ele teve contato com qualidades duvidosas de algumas músicas, teve contato com outro mundo que não era dele e que estava influenciando um pouquinho. Então a gente, mesmo com uma garota de 15 anos, a gente tem que voltar a falar de amizades. Para que ele mesmo, lembra da louça lá? Para que ele mesmo seja capaz de criar os critérios dele. Será que eu tenho que andar com essas pessoas que eu compartilho do mesmo ideário que a minha família tem? Marcos percebeu o que havia acontecido e se sentiu envergonhado. Teve um momento que chegou até a rolar uma lagrimazinha. Seus pais confiam muito nele e entenderam o momento que ele passou, mas exigem que o plano seja cumprido. Então está tudo claro entre todas as partes. Quais foram os resultados? As 2 primeiras semanas foram excelentes. Ele foi lá, melhorou as notas, na recuperação foi aprovado, mas ele voltou a baixar um pouquinho o ritmo de trabalho. Tivemos nova conversa, reajuste, né? Reajustar como era o nosso plano. Os pais têm esperança que a situação melhore, ele tem cumprido os horários com os amigos, eletrônicos continua sendo o grande dilema. Continua sendo, não resolvemos ainda a questão do celular com o garoto. Ele ainda é mais forte que ele vai lá, então a gente tivemos que proibir horários. Vocês viram que no colégio agora nós estamos com restrições bem fortes com o celular, porque não dá, eles querem cada 5 minutos estarem pegando e tal, isso toma. Vamos para as dicas para vocês. Eu vou mostrar para vocês um plano de estudo que eu fiz para um garoto que está no 3º ano do ensino médio. A gente estabeleceu cada matéria que ele tem que estudar para cada dia. Ele tem que fazer um resumo de conteúdo, fazer o exercício, fazer as tarefas e anotar lá. Como isso está comigo, porque é uma planilha que está no online, né, está na nuvem, eu vejo e acompanho. Então, eu estou sempre olhando o que ele está fazendo. Desse lado, se vocês virem, a gente organizou toda a vida dele. Plantão e os cursos, academia, estudos, tarefas, lazer, leitura e violão. Porque a gente percebeu que ele precisava de um pouquinho de lazer também. Falei, puxa, esse menino está ficando muito em casa. E pode ser um sinalzinho de preocupação para a gente também, quando o garoto está muito no quarto dele, muito quieto, né? Às vezes é mais preocupante quando ele é muito espiritado. Esse é um exemplo de uma rotina de estudo que a gente fez. Um garoto maior. Olha o menino
o plano infalível de estudo, mandei a foto de Cebolinha, né? Aí tá ali, ó, tempo 20, aquela senhora que me perguntou ali, ó lá, tempo 25 minutos, sequência, história, geografia, espanhol, latim, matemática, é do 6º ano. 6º ano chega como um 5º ano no começo, né? Eles são muito pequenininhos, Refazer todos os exercícios, depois conferir se estão corretos. Ser capaz de explicar detalhadamente o conteúdo contemplado na prova mensal ao final do estudo diário. Contar para a família, vocês vão ter que aguentar. Contar para a família o que aprendeu, resuma no jantar. Lembre-se de não deixar de fazer o que houver de tarefas, porque ao mesmo tempo que ele vai estudando, ele não pode deixar cair as tarefas. A gente fez um planinho. Estamos vivendo a semana de provas, isso é real, é de agora, só não posso falar o nome do aluno, né? Mas é isso. Rapidamente vou para essa parte aqui, que é outra coisa que eu queria que você soubesse. A tecnologia bem usada por nossos garotos, por isso que eu insisto que não é que vai acontecer, já está acontecendo. Uma garotinha muito simpática do Vita, por volta dos seus 16 anos, falou, quem é você? Eu falei, eu sou diretor pedagógico do lado referência. Eu falei, que legal, o que você está fazendo? Eu estou me preparando para estudar história. Eu falei, como que você planejou o seu estudo de história? Eu chego para o Copilot e digo, me faça 5 perguntas sobre Revolução, 5 perguntas dissertativas sobre Revolução Francesa. Eu vou responder e depois você vai corrigir. Aí o Copilot coloca 5 perguntas. Ela responde, daí o Copilot devolve a correção e ainda comenta erros e acertos que ela fez. Depois que ela fez isso, olha só a cabeça dessa menina. Ela corta e cola uma pergunta que a professora fez e fala assim, me faça mais 5 perguntas no estilo de raciocínio que a professora me faz. Daí vai lá e e ela vai lá e responde. Aí eu pensei, ela está estudando, né? Ela respondeu, ela foi buscar uma fonte, ela responde, mas depois ela certifica que está correto. No final ela falou assim, ainda que pode ter na prova, eu pedi para ela 5 perguntas para o Copilot, 5 perguntas de múltipla escolha. Eu falei, mocinha do céu, como é seu nome? Eu falei, aprendi muito com você hoje sobre tecnologia. Muito obrigado. Então, por isso que eu trouxe para vocês hoje imagens e vou mostrar mais uma coisinha. Isso aqui foi feito no Copilot. Não sei se vocês conseguem enxergar. Uma família grande. Marcos, de 17 anos. Quais são os objetivos da semana? Ordem seu quarto, seus pertences e levar o lixo para fora. O Pedro, de 11 anos, ser paciente, educado e colaborativo, porque ele é muito resmungão na casa dele. Isso também. 15. Menos tempo no banho. Cada vez que essa mocinha lava o cabelo, ela fica 3 horas no chuveiro, na ducha. Então, e pôr a mesa do jantar. 5. Leitura com o papai e guardar sempre os brinquedos. Papai, fiscalizar e cuidar da Silvia. Banho, cama, leitura e rezar. Claro que a mulher ia pôr alguma coisa para o papai fazer, né? Óbvio. E a mamãe, que ela quer dar exemplo, ela colocou aqui, ó, fiscalizar as tarefas bem feitas e preparar o jantar. Poxa, tá fazendo bastante coisa. Então esse aqui é um exemplo real, tá? Que eu fiz com um garoto. Vocês vão ver que aqui, ó, então todas as semanas, nós estamos nessa semana de março. E quais são as regras? Cumprir seus encargos com esmero e diligência. Ao final da semana haverá uma avaliação geral. Todos têm de receber o cheque positivo. Tá vendo o cheque aqui? Marcos, Pedro, Laura, Silvia. Pode ver que, para não passar mal com o marido, a esposa tirou, né, os cheques do marido ali. Eu falei, todos têm que receber o cheque positivo. Prêmio, no domingo, fazer um passeio de trem. Verdade, eles foram para Piracicaba, não lembro, mas eles foram porque eles perdoaram um não cheque positivo e foram. Voltaram muito felizes, né, nessa primeira semana. E a gente inventa um novo todo dia. Se ainda der tempo, dá. Um cuidado, aconteceu comigo, é uma história verdadeira. Eu estava no 3º, no 4º ano, faz muito tempo, né? E
E eu simplesmente não entendia o que era uma ilha. Eu entendia, mas a professora queria que eu repetisse daquele jeito. E eu não sentia o que eu estava falando, sabe? Daí um dia eu falei para ela e ela repetiu, eu falei assim, eu vou te falar de novo. Eu falei, professora, não é que eu não escute, é que eu não estou entendendo. Eu não tenho problema de audição nenhum, pelo menos eu acho, mas eu não estou entendendo isso, quer dizer, eu não sinto. E se em vez de uma porção de terra for uma pedra enorme? E se for uma ilha que flutua? Já ouvi falar de ilha que flutua, então eu não conseguia entender. Da minha mãe, que é professora, meu pai é professor, na minha família somos todos professores, o encontro de domingo é um conselho de classe, né? Não é um... E aí eu falei, mãe, e a professora disse, chega, você é muito burro. Naquela época, acho que podia, hoje vai preso. Falou assim, você não consegue entender, já te expliquei 1000 vezes, mas você explicou 1000 vezes do mesmo jeito. Enfim, cheguei na minha casa triste, né? Eu sabia que eu não era burro e não quis falar para minha mãe que a professora tinha me dito que eu era burro. Eu falei, mãe, eu estou com uma dificuldade, eu não sei o que é uma ilha. Daí minha mãe, uma porção de terra. Eu falei, mãe, não vem com essa. Como é que é uma porção de terra cercada por todos os lados? Por acaso tem água na parte de cima? E a parte de cima é um lado. Daí ela falou, ela me olhou, aí pensou até uma vendinha, tinha umas plantinhas, acho que ela comprou um tijolão de argila desse tamanho. Fomos na lojinha do lado, compramos um guache azul. Fomos para casa e ela falou, Hugo, tira 3 pedaços grandes e com esse que sobrar você vai fazer uma piscina. Precisa ter beiral porque nós vamos encher de água. Eu falei, tá bom. Daí fiz a piscina, tudinho. Eu falei, agora aquelas 3 você faz em formatos diferentes e espeta cada uma ali. Eu falei, tá bom. A argila gruda, né? Coloco. Aí pegamos uma garrafa PET, colocamos água, jogamos o guache azul, mexemos, ela jogou, falou, olha, isso aqui é água, isso aqui é sozinho, baixa aqui na mesa. Eu olhei, você está vendo essas partezinhas que ficam para cima da água? Essas são as ilhas. Eu falei, não, então a ilha é uma montanha lá de baixo, que passa da altura do mar, e por isso ela aparece para a gente. Eu falei, é assim? Minha mãe falou, é assim que você entendeu a coisa? Fez total diferença para mim. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente... Não adianta repetir 1000 vezes. Eles têm que sentir e entender por eles mesmos. Eles têm que fazer o raciocínio a partir dele. Então você tem que criar ferramentas para que ele chegue a esse conhecimento. Por isso é tão importante a laboriosidade com nossos filhos. Aqui uma lista, resumo, que para que a gente desenvolva a virtude da laboriosidade em nossos filhos é fundamental para prepará-los para a vida. A laboriosidade envolve os hábitos de trabalho com amor, com dedicação e perseverança. Resumo de dicas. Estabeleça metas claras conforme faixa etária. Responsabilidades domésticas, que pode ser chamado também de encargos de colaboração na casa. Reconheça cada passo que seu filho consegue realizar, cada passo que ele consegue ir ganhando em virtudes. Seja um exemplo adulto. Pense em atividades extracurriculares e de lazer tão cuidadosamente como a gente prepara eles em casa e para o estudo. Um momento de ócio positivo é muito importante. E um diálogo aberto com as crianças, sempre explicando o porquê. Não dá tempo da historinha, né, Sérgio? Dá tempo da historinha. Para encerrar, eu queria contar a historinha do passarinho, também feita pelo Copilot, tá? Meus filhos eram pequenininhos e eu inventei uma historinha, que é a historinha da mamãe passarinho e o papai passarinho, ensinando o passarinho a voar. Estava no interior de São Paulo, aí um passarinho se estatelou na terra, eu falei, mas o que é isso, né? Aí nós fomos, daí inventei uma história que ficou, hoje eles têm 30 anos, eles ainda me falam daquela história, né? Que eu falei para eles que a mamãe passarinho, o papai passarinho, para ensinar um passarinho a voar, começa na terra. Eles fazem voos rasantes, para que ele vá ganhando força, para que ele aprenda a decolar, para que ele aprenda a aterrissar. Depois que ele vê que está com as asas fortes, o papai e a mamãe miram num galinho de uma árvore e falam, olha, nós vamos até aquela árvore. Vamos até lá? Você consegue. A diferença é que em vez de ser em linha reta, nós vamos para cima, numa tangente. Eu falei, vamos.
Aí vai, chegou no galinho e falou, você conseguiu, olha para baixo. Se acostuma com a altura. Nós vamos dar voltas nessa árvore várias vezes para você se acostumar com o vento, com a temperatura, com a altura. Aí vai. Aí a mamãe fala, vamos para um galinho mais alto. Eles vão para um galho mais alto. E daquele galho mais alto, ele começa a ir para outro galho, para outra árvore, até ter tão força suficiente para procurar a árvore mais alta, na montanha mais alta. Ele fala, filho, hoje está chovendo, vamos fazer um teste? Ele vai. Daí a mamãe e o papai acompanham o passarinho, olham para ele e falam, olha, papai e mamãe podem te ensinar a voar, mas não vão poder acompanhar o seu voo a vida inteira. E eu acho que é isso, diz tudo que é ser, procurar laboriosidade para os nossos filhos, para que ele seja esse passarinho que você vai soltar no mundo, que nós nunca temos certeza de que mundo vai ser esse, certo? Eu agradeço vocês, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, Sérgio, se ainda temos um tempinho. Vocês querem me fazer alguma pergunta? Não? Sim. Diga. La señora que habla español. Sim. Dígame. Daria para a gente ter uma palestra, assim, para nos fornecer ferramentas para ajudarmos a nossos filhos? Assim, essa parte do trabalho espetacular que vocês fazem aqui na escola, para a gente também aprender um pouco. Podemos? Por favor. É. Obrigada. Podemos sim, com certeza. Eu queria, só, na verdade, um depoimento, eu queria dizer que obrigada pela aula e que essa aula que vocês deram, ela podia ser dada numa multinacional, numa startup, para CEO de empresa, para líderes e gestores, porque no fundo, nós como pais, né, o que a gente faz no trabalho é liderar pessoas e distribuir tarefas, né? Assim, foi uma aula de gestão. Obrigada. Imagina. Obrigado a vocês pela participação e por estarem aqui, né? Quer dizer que vocês querem ser cada vez melhores pais, né? Não temos mais perguntas? Então, volto a agradecer. Obrigado, gente. Obrigado, Sérgio.